Como ter um diferencial no seu negócio digital? Seja muito bem-vinda, empreendedoras, a esse nosso último episódio dessa nossa série Destravando o Seu Negócio nas redes sociais, onde eu estou te ajudando num passo a passo para você, vender todos os dias, destravar o seu negócio aqui nas redes sociais. Esse episódio é o meu queridinho. Por que ele é o meu queridinho? Porque eu sei que funciona. Porque quando você tem um diferencial nas suas redes sociais, você sai daquela competição por preço. Né? O preço já não vai ser tanta objeção para os seus seguidores. Então, ter um diferencial nas redes sociais é importante para você vender todos os dias, tudo bem? Então, separei alguns pilares para você usar aí no seu negócio e terem esse diferencial. Combinado? O primeiro pilar é um mecanismo que você precisa encontrar dentro do seu negócio. Um mecanismo oculto, algo que só você tem, algo que só você oferece, existe dentro do seu negócio. Algo que só você faz. Por exemplo, quantas vezes você foi num médico, né, e você percebeu que aquele médico te dá a verdadeira atenção, te dá aquele passo a passo. Nós, como mulheres, percebemos isso muito na ginecologista, né, ou no ginecologista. Tem aquele ginecologista que ele dá aquela atenção, né? Dá aquele passo a passo, por que isso está acontecendo, né? Por que que tem que fazer? Olha para você, olha nos seus olhos, dá a verdadeira atenção. Então, esse é um mecanismo oculto dentro daquele profissional ali, dentro da profissão dele, que ele encontrou para trazer na marca dele, né? Encontrou para trazer como diferencial, dar atenção para os pacientes, olhar olho no olho. Quem nunca foi num médico, num pediatra, né, levar, eu, na época do Matheus, Marco Antônio, até hoje tem pediatra que eu não quero nem, quero ter distância. Por quê? Fica assim, só ajeitando a receita, não olha para você, não conversa com você, não explica direitinho para você, né, um passo a passo, ainda mais mãe, primeira viagem, às vezes sofre muito com isso. Então, isso é encontrar um mecanismo oculto dentro do seu produto ou do seu serviço que vai te diferenciar no mercado, vai ter você como diferencial. Né? As pessoas vão dizer, nossa, vai nesse ginecologista ou compra com essa pessoa que ela grava um vídeo para você, que ela te dá atenção, ela manda áudio, né? Essa pessoa aqui, ela tem um diferencial no atendimento. É algo oculto dentro dela que ela explica um passo a passo, né? Algo dentro oculto do seu negócio que você pode fazer que ninguém esteja fazendo. Daí você já tem um diferencial. 2, crie um método único para você, né? Para você usar com os seus seguidores. Por exemplo, teve uma vez que eu vi uma vendedora, revendedora de lingerie, explicando como é importante usar o sutiã aqui, né? Falou que tem que baixar o sutiã, tem que ser bem aqui, né? A alça não pode ser assim, tem que ser num ângulo certinho. E que assim, nossa, ela tem um método. Ela ensina até como usar o sutiã para trazer mais um conforto no seu dia a dia. Quando eu criei o método, né, do Destrave, eu quis trazer exatamente tudo que eu não encontrava num outro treinamento, né, para o meu treinamento. Né? Tudo que eu não encontrava, tudo passo a passo. Por exemplo, eu gosto muito de trazer exemplos práticos, né? E eu sentia a necessidade disso nos treinamentos, então eu venho trazendo sempre um passo a passo com exemplo, né? Esse é meu método de ensino, eu gosto de trazer exemplo. Então aqui eu tenho um diferencial. Então crie um método único, só seu, que vai te diferenciar, que vai tornar você uma única. Né? Um método, você usa assim. Por exemplo, uma vez também, eu fui consultar uma nutricionista low carb. E aí, o método dela era assim. Ela ensinava primeiro a comer a proteína, depois o carboidrato, depois uma frutinha pequenininha, uma sobremesa. Ninguém nunca tinha me ensinado desse jeito. Ninguém nunca, nenhuma nutricionista. E olha que eu sou aventureira das nutricionistas, né? E nenhuma tinha me ensinado. Ou seja, esse é o método dela, que ela ensina para emagrecer. Ela tem vários depoimentos ensinando assim. Primeiro você faz isso, isso e isso. Depois você faz aquilo, isso e isso. Tem nutricionista que ensina a tomar whey protein após o exercício físico. Tem outros nutricionistas que não gostam disso. É um método que ele tá aplicando ali. Então, ter um método dá para você usar tanto que você vende produto, né? Como vende serviço. Como? Ensinando de uma maneira diferente, uma maneira única como usar, né? Trazendo a estratégia como guardar, por exemplo, como pendurar as peças, né? Como pendurar o vestido, um método único seu, que só você está ali nas redes sociais está ensinando. Isso te diferencia do mercado. Encontre algo dentro do seu negócio que seja só seu, que você tem um método. Um método que é? É algo que só você faz, só você que ensina desse jeito, só eu que ensino desse jeito, só eu que falo desse jeito.
Então, tenha um método. Eu tenho um close friend dos alunos do Destrave, né? Meu treinamento fechado. E aí, sempre eu estou compartilhando rios que estão em alta. E quando eu vou compartilhar esses rios que estão em alta, eu penso em cada nicho que eu tenho dentro dos alunos, né? Que eu tenho como aluno, eu penso em cada nicho para ver, ó, esse combina com esse nicho, com esse, com esse, com esse. Então, eu sempre estou trazendo, né, um jeito de ter um ensino, tá ensinando vocês, sem vocês, às vezes, precisar sentar e estudar. Então, esse é o meu método de ensino. Eu ensino em cada oportunidade, em cada buraquinho que eu tenho para ensinar os alunos, eu ensino, porque eu sei a dificuldade das empreendedoras. Eu sei a vida corrida, né? Então, eu busco sempre estar ensinando, tanto no nosso grupo do WhatsApp, porque eu sei a vida corrida. Então, eu criei um método de ensino para vocês, de uma maneira mais leve. O terceiro pilar é narrativa. Por que a Magalu aí é um sucesso em vendas? Porque ela sabe apresentar o produto, né, sem estar vendendo para você. Ela criou uma narrativa de uma sanduicheira, né, um lugar, um cenário, ela criou tudo ali para vender a sanduicheira. Mas ela contou uma história ali, ela narra uma história ali, um momento só seu que você está vivendo na sua casa. Então, a narrativa faz com que você apresente o produto sem mesmo querer vender ele. Você aprende a falar do produto. Isso, gente, às vezes você pode dizer, ah, Meryl, mas eu não sei fazer narrativa. Sabe sim. É só você pensar na história daquele produto, como aquele produto ajudou a sua cliente, como te ajudou, como era usar esse produto lá atrás, décadas atrás, em 1973, 1975. Como é que era? Como é que as pessoas faziam antigamente, antes dele? Como é que é? Trazer uma narrativa para o seu produto ou o seu serviço. Isso vai conectar, isso vai trazer um diferencial para o seu negócio. Leve sempre o seu seguidor a imaginar viver com ele, criando narrativas. Assim, imagine que a palavra imagine vai fazer o cérebro humano, né, imaginar vivendo aquilo, tá? E isso vai aumentar a percepção de valor do seu produto ou do seu serviço. Você sai desse negócio de preço. As pessoas param de reclamar do preço que você está cobrando, preço da sua sessão, né, o preço da sua consulta. As pessoas vão parar com isso, preço do seu produto. Entende? O quarto pilar é comunicação simples. Eu policio comunicação simples. Eu policio muito a minha linguagem. Por exemplo, eu sei que muitas empreendedoras estão iniciando agora nas redes sociais, né? E às vezes eu venho com os nomes técnicos, porque é natural meu, eu esqueço, né? Às vezes eu estou achando que eu estou falando com a pessoa que tem o mesmo nível de consciência que o meu. Às vezes eu venho, aí você coloca uma headline lá, né, nesse vídeo, ou uma headline nesse carrossel. O que é headline, Melanie? Eu não sei. O que é? Nome técnico, que nada mais é que título. É o título, gente. É o simples. Eu não posso já chegar aqui falando com uma pessoa que é leiga, que não sabe, está querendo agora ter um negócio nas redes sociais. Eu não posso já começar a falar para ela de copyright. Ela vai dizer que eu estou ficando louca, que eu estou xingando ela. Então, é o simples. É o simples que a gente tem que trazer para a nossa comunicação. Eu sigo alguns cirurgiões plásticos, né? E aí eu fico percebendo, uns têm aquela comunicação muito técnica, sabe? Aquela coisa muito técnica. E os outros têm aquela comunicação mais leiga, né? Para que é isso? Para que isso funciona? Por que isso? Por que eu devo fazer esse procedimento? Por quê? Vem ensinando os porquê, porque isso te ajuda a isso. A simplicidade. O arroz e feijão. Você não está falando com a pessoa que tem o mesmo nível de consciência que você. Eu falando com a minha equipe é totalmente diferente de eu falando com a mentoria em grupo que eu faço todo mês com os alunos. Quando eu estou na mentoria do grupo do Destrave, né, que é um dos bônus que eu sempre ofereço para a turma, que eu encontro com eles, eu tenho que me policiar, porque eu não posso trazer nome técnico, senão o outro vai achar que eu estou falando inglês aqui. E aqui, essa cópia tá ruim, vamos ajeitar isso aqui, essa headline, Marilyn, tem que ter headline, no seu... Tá tudo na mesma linguagem. Por quê? Ó, o nível de consciência é o mesmo, mas eu não vou falar isso para uma pessoa que está chegando, vai dizer que o marketing é difícil demais, isso é difícil demais. Ah, isso é difícil demais. Por exemplo, CTA, eu tenho que pisar em obra. Não, gente, né? É chamada para ação, tá? CTA é uma chamada para ação. Tem que sempre estar falando o que é CTA. Porque senão, eu uso a CTA, tá? Mas eu estou chegando agora, eu não sei o que é CTA.
Então, eu tenho que sempre trazer uma comunicação simples para o meu negócio. E o seu também. Às vezes, vocês querem vir com muitos nomes técnicos e não funciona nas redes sociais. Tudo bem? O 5 pilar é posicionamento. Quanto tempo você faz o que faz? Teve uma vez que eu fiz uma análise, né, de uma aluna do Destrave, que ela falava o seguinte, que ela tinha 6 anos, acho que era 6 ou 5 anos de experiência. E aí eu olhei para a bio dela e eu falei, pai, cadê essa informação aqui? Porque quando a gente procura um profissional de estética, né, uma coisa mais assim, né, que vai mexer muito com com o meu visual, alguma coisa, a gente quer prova, a gente quer tempo, né? A gente quer tempo que a pessoa trabalha, para eu me sentir segura. O posicionamento é muito importante para o meu diferencial. Quanto tempo eu trabalho com aquilo ali? Marilyn, eu não tenho, né, tempo de trabalho, mas ó, o seu posicionamento pode ser em tom de voz, pode ser em postura, pode ser no vestuário, né? Você pode trazer um posicionamento se eu sou uma psicóloga, né? Um blazerzinho, certinho, bonitinho, tá? Me posicionando ali para falar com você, para atender você, para fazer uns stories. Se eu trabalho na cozinha, uma touquinha, qual é a primeira impressão que eu quero passar? O posicionamento é muito importante para você sair, ó, dessa bolha e ter um diferencial. Sempre com jaleco, sempre com aquela roupinha, né? Que eu esqueci o nome. Esqueci o nome daquela roupinha. Esqueci o nome. Para quem trabalha aí com bolo, empadas, né? Sempre com uma roupinha bonitinha. Esqueci o nome daquela roupa aí. Uma touquinha, né? Que gera autoridade, uma postura. O seu tom de voz, quando você fizer uns stories. Luva é importante. Se você trabalha, né, com a beleza, tá sempre com as unhas bonitinhas, né? Se você trabalha com autoestima, tá sempre com as unhas bonitinhas. Mary, não deu tempo de fazer as unhas, tira o esmalte. Melhor você aparecer sem esmalte do que o esmalte todo lascado. Então, esse tipo de posicionamento é muito importante para a gente se diferenciar. Isso torna você única. Isso vai tornando você único na cabeça do seu seguidor. Somente é você. O sexto pilar é público-alvo. Tenha um público-alvo. Você que está iniciando, é importante ter um público-alvo, porque se a gente chega aqui nas redes sociais, a gente quer falar para todo mundo. E isso aconteceu comigo também, tá? Eu fui um pouco como você. Eu queria falar para todo mundo, homens, mulheres, já, idade 50 e 60, 15 anos, queria falar para todo mundo. Eu achava que era assim, mas não funciona assim. A nossa linguagem precisa ser, ó, certeira. Se há mulheres, mulheres. Se é mulheres, foque na atenção, mulheres. Você que está aí, né? Hoje eu tenho uma vaga. Cadê a mulherada? Olha a linguagem, eu trazendo a minha linguagem. Público-alvo, eu estou falando para elas. Quando eu ouço uma mulher, eu paro logo. Atenção, mulheres. Ei, mulher. Eu sou mulher, eu paro logo para ver aquele ali. O que está falando? Está falando comigo, eu sou mulher, eu me identifico. Então, esse tipo de público, quando você trabalha o público-alvo, né, você ó, foca. Não queira falar para todo mundo. É claro que, Marilyn, por exemplo, eu ensino mulheres, né, a ter um negócio no digital que vende todos os dias. Ensino mulheres. Tenho homens como aluno? Tenho. Tenho homens ali na turma como alunos. Tenho. Deixei de vender? Claro que não. Mas a minha linguagem é para as mulheres. Então, eu sempre foco a minha linguagem nela. A minha linguagem tem que estar certa. Ela tem que sentir que eu estou falando com ela. Ela tem que sentir que ela está sendo ali vista. Eu estou ali para atendê-la. Então, esse tipo de. Quando você traça esse público-alvo, eu quero falar com mulheres de tal idade para tal idade. Pô, tal idade, de 35 a 45 anos, eu já posso falar de casamento, né? Posso, às vezes, soltar uma sacanagemzinha, sei lá, falar alguma coisinha mais quente, né, de relacionamento. Aí eu selecionei o público-alvo. Eu tenho aqui essas mulheres mais maduras aqui. Então, se eu falar alguma coisa, eu não vou atingir ninguém, né? Não vou falar a mesma língua, a mesma idade, eu vou fazer 40 anos agora. E às vezes eu falo algumas brincadeiras nos meus stories, né? Falo alguma coisa. Meu marido ficou com ciúme desse vídeo, gente. Como pode? Esse homem tá sem falar comigo, deixou de me seguir. Às vezes eu brinco nos meus stories, porque eu sei que para minha cliente ideal, isso é interessante. Eu me conecto com ela, com isso.
Entende? Porque eu selecionei o meu público-alvo. Eu sei que esse certo assunto aqui, ela vai se identificar. E ela vai ficar ali, porque ela se identifica com aquele assunto. Agora, se meu público fosse mais novo, talvez iria se identificar com um show que teve aqui no Rio de Janeiro de rock. Talvez se eu chegasse nos stories falando desse show, né, que o meu filho foi, meu filho tem 20 anos, talvez se eu falasse para esse público, seria interessante eu comentar que teve gente, choveu tanto que tinha até cobra no meio assim do show. Aí o povo, mãe, o Matheus chegou falando, mãe, o povo saiu correndo, umas cobras assim, pequenininhas. Teve muita chuva e o show foi fechado foi numa área, né, aberta aqui no Rio. E teve que ter cobra d'água, gente. Então seria interessante eu compartilhar isso nos stories, mas o meu cliente ideal não é esse povo aqui. Não é, eu deixo para quem é novinha falar desse assunto aqui. Então, eu estou focando na minha cliente ideal. Se você quiser aprender mais, me siga lá no Instagram, @MarilynOliveira. Todos os dias eu posto conteúdo, todos os dias eu faço stories para você, viu? E, ó, você que não assistiu essas nossas 3 aulas, né, que essa é a 4ª aula, corre aí, tá aqui, ó, procura aqui no meu canal, assiste todas as aulas, que essas aulas vão ajudar você a destravar o seu negócio nas redes sociais. Já me siga aqui para mais dicas, viu? Bora!